Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para falar ao teu coração através da palavra. Orem também por mim, para que o Senhor me dê graça. Pai, muito obrigado por esse momento de culto, de celebração, de louvor, de adoração. Por tudo isso que o Senhor tem feito através dessa igreja, pelas vidas que tem te servido neste lugar, por cada ministério. Eu te agradeço, ó Deus, por cada família, por cada irmão, cada irmã, cada visitante. Em tudo, ó Pai, rendemos graças a Ti. E também, ó Pai, por esse privilégio de podermos ter a Tua palavra em mãos, desfrutar da Tua palavra, refletir na Tua palavra, e pelo poder do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra seja transformadora na nossa vida, fortalece a cada um, ó Deus, que ela restaure ânimos, que ela seja encorajadora, que nós possamos, ó Pai, receber esse alimento para nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. O tema dessa semana, eu postei ontem, prevalecendo nos dias maus. Eu quero convidar a igreja a abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu vou ler os versículos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17, por enquanto só esse pedacinho, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Final do versículo 17 é muito importante para nós, né? Nos dias maus, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém, igreja? A carta de Paulo aos Efésios foi escrita por volta do ano 62, quando Paulo estava na prisão em Roma. E é uma carta doutrinária, é uma carta que tem várias advertências, é uma carta encorajadora em alguns momentos, e é uma carta muito instrutiva para a nossa vida diária. E eu separei esse pequeno trecho para a gente refletir justamente nisso que o apóstolo Paulo fala sobre dias maus, né? Dias maus, né? É algo muito claro, né? Ele diz aqui de uma maneira muito clara: remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Os dias já eram maus na época de Paulo, né? Perseguição de judeus, perseguição do Império Romano, cristãos eram mortos, eram jogados na arena de leões, eram queimados, né, como tochas. Havia uma perseguição cruel, mas nos nossos dias, né, os dias continuam sendo maus, né? Há muita contrariedade, muita adversidade, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre dias maus, né? Nós sabemos por experiência própria, né, que a vida do cristão quase nunca é fácil, né? A vida do crente não é fácil, né? Primeiro que a gente navega contra o mundo, né? Nós batemos de frente com o mundo. Os conceitos, os princípios do mundo, aquilo que vem sendo propagado na sociedade que está aí nos dias de hoje. O cristão, ele vai contra isso. O cristão autêntico, o evangelho de Jesus Cristo vai contra tudo isso. E isso por si só já torna difícil a nossa caminhada. Mas não é só isso, amados. Nós passamos também por provações em várias áreas da nossa vida. Provações na área financeira, provações na área da saúde, provações em relacionamentos. A vida do crente é uma provação constante, né? Nem todo dia o mar é calmo, e nem sempre Deus nos leva a pastos verdejantes e a águas de descanso. Não é sempre que a gente desfruta de pastos. Há um paradoxo, né? Dias maus, mas o Salmo 23 diz que o nosso Deus, o nosso pastor, nos conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Mas se você conhece o Salmo 23 inteiro, ele fala também que a gente passa pelo vale da sombra da morte, né?
Então vejam só, o que é a vida do cristão? A nossa vida, ela envolve os dias bons, de alegria, de comunhão, quando tudo vai indo bem, mas ela envolve também os dias difíceis, os dias maus, os dias de enfermidade, os dias de luto, as provações, né? Envolve tudo isso. E qual é a nossa atitude diante dos dias maus, de quando a gente passa por situações difíceis? Como que nós estamos reagindo como cristãos quando nós estamos sendo provados? Qual tem sido o nosso comportamento nos dias maus, né? É bem provável que os dias difíceis e de lutas, eles sejam mais numerosos do que os dias bons. Basta a gente fazer uma avaliação da nossa própria vida, né? Parece que a gente nunca sai da luta, termina uma, começa outra, né? Uma mais difícil, outra menos difícil, para enfrentar na nossa vida, na nossa caminhada. Interessante, no livro de Gênesis, no capítulo 47, no versículo 8, né? O faraó pergunta para Jacó, pai de José, ele faz uma pergunta: quantos são os dias dos anos da tua vida? Né? Lembra aquela passagem, né? Quando a família toda é levada para o Egito, Jacó tem aquele encontro maravilhoso com o seu filho José. Depois de 20 anos ele achava que o filho havia sido devorado por algum leão, por alguma fera, uma mentira que os demais filhos fizeram. Mas aí ele volta, ele tem um encontro maravilhoso com o seu filho, ele é apresentado para o faraó. Jacó já era um homem avançado em dias, ele tinha 130 anos. E quando o faraó pergunta para ele, né, quantos são os dias dos anos da tua vida? Em Gênesis 47:9 ele responde assim: olha, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Bom, primeiro, por que ele fala poucos, se ele tinha 130 anos? Bom, naquela época, os patriarcas, eles viviam um tempo de vida muito mais longo do que hoje. E ele está se comparando, por exemplo, a Isaac, que viveu 180 anos, e a Abraão, que viveu 175 anos. Ele diz, os dias são poucos, né, em relação aos dias dos seus pais. Mas ele diz também, poucos e maus. Ou seja, ele está dizendo aqui que nesses 130 anos que ele já tinha vivido, ele tinha enfrentado muitos dias maus. Imagina que é um pai que perde um filho por 20 anos, não tem mais notícia nenhuma desse filho. Dizem, né, me disseram, meu filho morreu, nunca mais eu vou ver ele de volta. Ele não pôde sepultar aquele filho. Quando ele recebe aquela notícia mentirosa, diz que ele ficou extremamente amargurado, né? Ainda mais que José era um dos filhos preferidos de Jacó, né? Mas ele diz, foram maus, né, os dias dessa vida. Ou seja, foram difíceis, foram dias de lutas. E eu sei que os irmãos conhecem a vida, a história da vida de Jacó, né? Como foi difícil, né? Desde o começo, né? Quando Jacó acaba servindo o seu sogro Labão por 20 anos, 21 anos, né? Como ele foi explorado, né? As lutas que ele passou, o Val de Jaboque, enfim, ele deixa essa declaração. Então, amados, na maior parte da nossa vida, nós também vamos enfrentar tempos difíceis. Nós não devemos nos surpreender e achar que é algo extraordinário que está acontecendo conosco quando a gente passa pelos dias difíceis. Não é algo extraordinário. O dia difícil vem para o ímpio e vem também para o crente. Assim como o sol nasce para bons e maus, né? Mas há uma diferença para nós que temos a nossa vida colocada na dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha que convite, né? Que convite que é esse que Jesus faz, né? Então, se eu quiser ser um discípulo, um seguidor de Cristo, um cristão verdadeiro, eu tenho primeiro que negar as minhas vontades, abrir mão da minha vontade própria, tomar a minha cruz. A cruz era instrumento de morte, mortificar a minha carne, viver contra a minha própria natureza carnal.
e seguir a Cristo. Essa é a proposta. E essa proposta de Jesus, ela vai apontar para confrontos na nossa vida, para dias maus, para lutas. Olha a luta que é mortificar a nossa carne. Como é difícil a gente submeter a nossa carne ao Espírito Santo. A gente submeter a vontade própria, o nosso ego. Como é difícil submeter. A gente se colocar debaixo da vontade de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É uma luta, e toda luta, ela é um dia mau, não é um dia de descanso. Entenda dessa forma. O próprio Senhor Jesus diz também lá em João 16:33, esse versículo é bem conhecido: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus disse isso, que nesse mundo nós vamos passar por aflições, e Ele nos encoraja a termos bom ânimo diante das aflições, porque quando tudo vai indo muito bem, o ânimo é natural, Mas quando nós estamos enfrentando aflições, contrariedades, adversidades, coisas que não nos agradam, Ele diz: tenha bom ânimo, mesmo diante dessas situações, porque eu venci o mundo. E o que a palavra diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer também. Nós vamos suportar, nós vamos atravessar o deserto ou a tempestade, seja qual for a comparação que se faça. Mas passar por aflições é algo natural na nossa vida. O que Jesus promete é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a diferença. O ímpio passa por aflições e não tem Deus. Mas o crente, o cristão, quando nós passamos pelas aflições, Jesus está conosco. Ele disse isso como promessa. Quando lá em Mateus 28:20, Ele encerra dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele sempre está conosco. Amém? E não só dessa forma, mas Ele está conosco através do Espírito Santo. João 14:16, Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus não está conosco como Ele estava com os seus discípulos, em carne, em vida humana, mas Ele está conosco porque Ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós, e estará conosco todos os dias da nossa vida. O Consolador aqui, a palavra no original tem o significado de alguém que caminha ao meu lado, um paracleto, alguém que está comigo, alguém que me defende, alguém que me conduz em todas as situações. Então veja só, mesmo que a gente passe pelas tribulações, que a gente enfrente os dias maus, há essa promessa de Deus, Ele está conosco, amém? Sempre que você estiver enfrentando dias maus, não se esqueça disso. Deus está conosco, Ele é um Deus presente. Um dos nomes referenciados a Deus é Emmanuel, é Deus conosco, para que a gente vença os dias maus, para que a gente esteja, mesmo nos dias maus, firme na nossa fé, procedendo em vitória, mesmo quando passamos pelas dificuldades. Ele estará sempre conosco, é uma promessa. A presença de Deus, talvez ela não seja perceptível nos dias maus. Talvez alguém pense assim quando está passando nos dias maus: Deus me abandonou, o Pai me deixou sozinho na hora que eu mais precisava. Mas não é bem assim. Normalmente é nos dias maus que o Senhor se faz mais presente ainda na nossa vida. É que nós não percebemos, é que nós não buscamos como devemos buscar o Senhor. Muitas vezes nos dias maus a gente fica apavorado, entra a ansiedade, perde a vontade de orar, de ir à presença de Deus, a gente reage de uma forma errada. Mas é justamente nesse momento mais difícil que a gente tem que ir para o lugar secreto, fechar a porta do quarto, se prostrar diante do Senhor. Talvez você não tenha palavras, talvez você não tenha naquele momento nada o que falar para Deus, mas simplesmente fique em silêncio, chore na presença dEle,
porque Ele sonda mentes e corações, Ele sabe o que cada um de nós estamos vivendo. Então essas são as lições que a palavra nos dá para que a gente enfrente os dias maus, para que a gente supere esses dias. Interessante que Jesus também, há duas passagens que eu separei aqui, que falam de tempestades, né? Duas vezes, né? A primeira narrativa está lá em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele manda todo mundo entrar no barco e seguir adiante, para atravessar ali o conhecido lago de Genezaré, né, ou mar da Galileia. E estava indo tudo bem, de repente se levanta uma tempestade. O texto é bem conhecido. Os discípulos estavam ali, conheciam Jesus. Ao invés deles buscarem diretamente Jesus, o que eles começam a fazer? Se debater contra a tempestade, olhar para o vento contrário, tirar a água de dentro do barco, eu imagino, né? Eles ficaram apavorados, o texto diz, e Jesus dormindo tranquilamente no barco junto com eles. E quando eles vão acordar Jesus, o que Jesus diz para eles? Jesus repreende: homens de pequena fé, será que vocês não sabem que eu estava aqui junto? Por que primeiramente já não me clamaram? Clamaram agora que, depois que estavam desesperados, né? Eles já tinham visto os milagres de Jesus, o poder manifesto de Jesus, mas no momento em que bate aquela situação contrária, eles entram em desespero. O duro que eu já passei por isso, né? E eu agi igualzinho. Eu me lembro anos atrás, aí, quando eu tive uma crise de pressão alta, que eu fui parar no hospital a primeira vez, eu não consegui orar, eu fiquei desesperado. Eu achei que eu ia morrer naquela tarde. O irmão chegou lá no hospital para orar comigo, estava tendo um jogo da Copa, eu não conseguia me concentrar para orar. Tal era o apavoramento que tomou conta do meu coração naquele momento. Homens de pequena fé. Como a nossa fé é pequena. Poderia ter me acalmado, ter buscado a Deus em oração, ter refletido naquele momento, mas não, entrou o apavoramento. Então nós somos iguais a esses discípulos, né? Muitas vezes a gente se apavora nos dias maus. Bateu aquele dia difícil, ao invés de correr para o Senhor, a gente tenta resolver na nossa força, não conseguimos, entramos no apavoramento. E Jesus estava ali no barco junto. A segunda passagem, né, também, Marcos também relata, né, a segunda vez está lá em Marcos 6, do 45 ao 51, depois vocês leem nas suas casas, né, pega lá o Evangelho de Marcos, capítulo 6, pode ler o capítulo inteiro, né, não vai fazer mal nenhum, né, investir um tempo de leitura da palavra, aliás, né, é uma obrigação nossa de todos os dias. Mas a segunda vez, né, é mais interessante ainda. Jesus fala para todo mundo entrar no barco. Era começo da noite, todo mundo entra no barco, atravessa, que a gente vai se encontrar depois, né? Eu tenho algo para fazer, vocês podem ir na frente. E ele vai para o monte orar. Ele que mandou todo mundo entrar no barco. E o pessoal entra e começa a remar, e o que acontece? De novo, uma tempestade daquelas. E dessa vez Jesus não estava no barco. E passa a noite toda. O texto diz que na quarta vigília da noite, quarta vigília estava quase amanhecendo o dia, e Jesus aparece caminhando sobre as águas. O desespero, o apavoramento deles eram tanto que eles não reconhecem que era Jesus. Eles acham que é um fantasma. Só quando chegou mais perto que Pedro tem aquela experiência. Então deixa eu caminhar também até o Senhor, né? Passagem conhecida. Mas o que eu quero destacar aqui foi Jesus quem mandou eles para aquela tempestade. Jesus sobe no monte para orar. Foi Jesus que deixou passar a noite toda, só na quarta vigília, quando o dia estava começando a amanhecer, que Jesus aparece. Jesus sabia que eles estavam se debatendo lá. Sabe o que isso aponta para nós? Que às vezes demora um pouco mais do que a gente pensa sair dos dias maus. Às vezes o momento da provação é um pouco mais longo do que a gente imaginava. E aí a gente tem que passar por ele. Mas não em apavoramento. Na confiança de que Jesus pode vir até andando sobre as águas para nos socorrer. Ou seja, o que aponta o andar sobre as águas? Um socorro sobrenatural. O socorro que o homem não podia fazer.
O andar sobre as águas aponta para aquele sobrenatural que só Deus pode fazer numa determinada situação. E ele fez aquilo na quarta vigília da noite, quando os discípulos provavelmente estavam achando: agora a gente vai para a glória mais cedo, né? O barco vai afundar mesmo, né? Mas naquele momento Jesus chega e socorre e traz paz. E o texto diz que ele deu uma ordem para o vento, para o mar, acabou a tempestade. Uma simples ordem, uma simples palavra que saiu da boca de Jesus. O mar se fez calmo. O texto diz: e se fez grande bonança. É assim que funciona, amados. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele exige a nossa porção de fé. Tenha fé nos dias maus. Seguindo aqui em diante, o nosso raciocínio, foi Deus também quem levou aquele povo para o deserto. Eles saem da escravidão do Egito, aquela multidão de hebreus, e Deus podia ter levado eles por um caminho mais curto. Se quisessem, em 4 dias de caminhada, eles atravessavam a terra de Gósen, entravam na terra dos filisteus e estavam em Canaã. Mas não, Deus manda para o caminho mais difícil, vai atravessar o Mar Vermelho. Chega diante do mar, não tem o que fazer, o exército vem atrás. Eles veem o sobrenatural de Deus, atravessa o mar, vai do outro lado. 3 dias de caminhada, não tem água, começa a murmuração. Murmurar contra Deus. 3 dias de caminhada, sem água. As águas eram ruins, Deus torna boa. Aí eles andam pelo deserto. Quando estavam quase perto de chegar na terra prometida, eles duvidam, e Deus manda de volta para o deserto. Agora vai ficar 40 anos. O deserto também é algo que reflete dias maus. Nós também estamos sujeitos a passar por alguns desertos na nossa vida. E isso também não deve nos assustar. E quando eles estavam passando pelo deserto, há uma resposta de Deus. Por que Deus fez aquilo? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 8, versículo de 2 a 5. Olha a resposta de Deus. Deuteronômio 8, de 2 a 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus mandou o povo, o seu povo, para o deserto, para provar aquele povo, para saber o que estava no coração daquele povo, para saber se eles guardariam os mandamentos, se eles permaneceriam fiéis nos dias maus. Nós precisamos permanecer fiéis quando passamos pelos dias maus. Olha aqui o que Deus fez. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas também te sustentou com o maná que tu não conhecias. Quando eles gritavam por fome no deserto, Deus manda um alimento sobrenatural, uma provisão dos céus. Nos dias maus, quando a gente clamar, você pode receber de Deus uma provisão dos céus. Nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós não vivemos só do natural, nós vivemos também daquilo que é espiritual, daquilo que parte da palavra de Deus, das promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos orar baseados em cima da palavra de Deus. Os nossos pedidos devem ser pedidos cheios de sabedoria, para que eles sejam atendidos por Deus. Pedidos que não sejam para o nosso egoísmo, para a nossa ambição pessoal. E ele diz mais, olha, no deserto a tua roupa nunca envelheceu, nos dias maus o Senhor proveu o socorro. No deserto os teus pés não se incharam naqueles 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, assim também disciplina o Senhor teu Deus. Alguns dias maus, não todos, fazem parte da disciplina de Deus na nossa vida. Porque é mais fácil a gente aprender na disciplina
do que nas facilidades, né? Quando está tudo indo muito bem, normalmente a gente baixa a guarda, a gente relaxa, a gente ora menos, mas nos dias maus a gente corre e clama ao socorro de Deus. Deve ser assim, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por desertos e por tempestades na nossa vida. Pode ser que seja rápido e pode ser que dure mais tempo, segundo o propósito de Deus. Às vezes são poucos dias, às vezes são longos dias. Nos dias maus pode ser que você duvide no seu coração e pense: Deus não me ama tanto assim, né? A gente falou agora há pouco, certamente se eu fosse filho de Deus eu não estaria passando por esse dia mau. Alguém já pensou isso? Além de mim, em alguns momentos? Meu Deus, o Senhor não está cuidando de mim? O Senhor está vendo que eu estou passando essa luta? Por que eu tenho que enfrentar essa situação? O filho mais amado do Pai, ele mandou para a cruz. Ele passou pela cruz. Ele passou sozinho no Getsemane. Os melhores amigos de Jesus, num dia mau, que foi o dia do Getsemane, aquela madrugada, não puderam estar juntos. Então, se o Pai fez isso com o Filho mais querido, que é Jesus Cristo, guardadas as devidas proporções, Ele vai usar essa mesma situação, esse mesmo recurso, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para que a nossa fé seja enraizada, fortalecida, para que depois, vencendo um dia mau, nós possamos ser usados por Deus para socorrer um irmão, uma irmã que está passando, alguém que é novo na fé, alguém que talvez não suporte a dificuldade, e você é aquela pessoa que Deus vai usar para ser um apoio para aquele que está passando um momento de crise. E isso é maravilhoso, né? Ser usado no ministério de socorro, né? Como a gente aprendeu aí nas últimas aulas da escola bíblica dominical. Então esteja preparado, não desanime quando você passa pelos dias maus. Tenha sempre em mente que o Senhor está presente em todo o tempo. Em nome de Jesus, você crê nisso, amém? Os dias maus vêm para exercitar a nossa fé, para arrancar a nossa autossuficiência, para quebrar o nosso orgulho e para nos fazer cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É através desse trabalhar do Espírito Santo que nós vamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz, nós somos levados à estatura de perfeito varão. Não é nos dias bons, são os dias maus que nos fazem crescer na estatura de perfeito varão. São as provações que nos fazem crescer. Jeremias foi um homem de Deus, um profeta que viveu muitos dias maus. Se você já leu o livro todo de Jeremias e Lamentações, você vai ver o quanto que Jeremias sofreu porque ele servia a Deus. Por causa do seu ministério profético, né? Jeremias foi jogado num poço para morrer de fome. A pão e água, um servo conseguiu sustentar ele. Depois ele foi tirado, foi ameaçado de morte, foi levado para o cativeiro. Enfim, passou muitos dias maus. Mas ele diz lá no capítulo 17, versículo 17: não me sejas motivo de terror, o meu refúgio é o Senhor no dia mau. Ou seja, podia ser um dia de terror que ele estivesse passando, mas o refúgio dele era o Senhor. O meu refúgio é o Senhor no dia mau. Voltando aqui para o nosso texto de Paulo, né, para a gente fechar a mensagem, né? O que Paulo diz mesmo nos dias maus, né? Vamos voltar aqui para Efésios: remir o tempo, porque os dias são maus, né? O que é remir o tempo, né? Remir o tempo, no sentido que Paulo coloca aqui, é aproveitar cada oportunidade dessa vida. Remir o tempo é você usar o tempo com sabedoria. Usar com sabedoria para as coisas que realmente são importantes. Amados, nós estamos desperdiçando tempo hoje terrivelmente com redes sociais. Desperdiçando tempo precioso de oração para ficar 1, 2, 3 horas no Instagram, no Facebook ou qualquer outra coisa.
Isso é exatamente o contrário do que Paulo chama remir o tempo. É jogar o tempo fora. E se nós estamos vivendo dias maus, o nosso tempo de vida tem que ser investido com sabedoria, buscando a presença de Deus em oração, fazendo algo proveitoso, útil à nossa vida. Não estou dizendo que é proibido, não é ilícito, mas aprenda a dosar o seu tempo. Assim como os pais têm que saber dosar o tempo que eles colocam lá um videogame na mão da criança, ou do filho, ou do adolescente, para que não tenha a mente comprometida, como a gente pregou algumas semanas atrás, né? Assim como é necessário dosar o tempo do celular na mão de uma criança, aliás, nem deveria ter, uma criança não deveria ficar com o celular na mão. Aliás, eu vi um vídeo nessa semana que eu fiquei assim, horrorizado. Uma criança de 14 dias, a mãe filmou e estava se engrandecendo da capacidade do bebê de 14 dias deitadinho de bruços, segurando o celular, assistindo um desenho, como se tivesse ali totalmente, não sei qual termo usar, né? Encantado, né? Aficionado naquilo que ele estava vendo. 14 dias. Além de prejudicar a saúde visual, o que está sendo colocado na mente dessa criança? Aí eu vi um outro também que me espantou, né? A menina entrou numa crise de pânico dentro do avião, uma pré-adolescente, acho que tinha 11, 12 anos, talvez vocês viram isso daí também. Uma crise de pânico, todo mundo achava que era a primeira vez que ela estava voando, que era medo do avião. Não, quando foram ver a crise de pânico, de rebeldia daquela criança, daquele pré-adolescente, é porque a mãe teve que tirar o celular para o avião decolar, que tem que desligar. Eu falei, meu Deus, que reação, que tipo de filhos que estão sendo criados hoje? Quem são esses jovens vão ser quando se tornarem adultos? Então tudo bem, né? Pode, mas aprenda a dosar o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus, né? Voltando aqui para o nosso texto, né? Paulo, ele nos orienta: não vos torneis insensatos, sem bom senso, sem juízo, indiferente, negligente. Insensato é tudo isso. Não vos torneis negligentes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Paulo estava falando, né? Aprendam a remir o tempo porque os dias são maus. Aproveitem bem o tempo de vida, as oportunidades, né? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ele aponta para buscar a presença de Deus. Como que nós vamos compreender a vontade de Deus se nós não temos tempo na presença de Deus? Se nós não conversamos com Deus? Se nós não investimos um tempo de oração na presença de Deus? Aproveite as oportunidades, né? Eu tenho aproveitado essa semana que eu estou meio gripado, e quando eu estou gripado eu durmo mal, né? Acordo com o nariz trancado e tal, então eu tenho acordado às madrugadas. Aí eu levanto, fecho a porta do quarto para não acordar a pastora, vou lá, faço um chá, deixo ele esfriar, vou tomando devagar, enquanto isso eu vou orando. Falei, Senhor, eu vou interceder. Enquanto leva uns 15 minutos para o chá pegar o sabor, né? Esfriar, vamos orar, vamos fazer algo útil, vamos aproveitar o tempo. Não é hora de pegar o celular para ficar vendo o que está na internet, ou ligar a televisão para ver reportagem de madrugada. Naquele silêncio, naquele momento preciosíssimo, que você começa a falar com Deus, e você sente Deus ali junto. Isso é aproveitar o tempo, amados. Como é bom fazer isso, né? Tem sido as melhores horas da minha vida, são quando eu tenho esse tempo sozinho, em silêncio. Pode ser de madrugada, às vezes de manhã aqui na igreja, quando não tem ninguém para atender, o que eu faço? Fecho tudo, desligo o celular, fico num tempo. Eu sei que para mim é mais fácil, eu estou em tempo integral no ministério, mas não impede ninguém, porque eu me lembro que quando eu trabalhava em firma, eu também conseguia tirar um tempo. O sábado à tarde para mim era sagrado, quando eu trabalhava em empresa. Trabalhava no sábado até a hora do almoço. Almoçava, tirava um cochilo, depois eu ligava o louvor e ficava um tempo no quarto, 1, 2 horas. Como isso é precioso, nós não podemos perder isso na nossa vida. É isso que Paulo fala: aproveite o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se a gente não se fortalecer
dessa forma, no espírito, a gente não resiste os dias maus. Quando vem a provação, a gente cai num apavoramento, numa descrença e duvida do cuidado de Deus e peca, né? Não é por aí o caminho, né? Ele diz também, né? Olha só o que ele fala em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Isso aqui é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo, da manifestação de Jesus Cristo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias são os dias que nós estamos vivendo, o fim do tempo da graça. Sobrevirão tempos difíceis, dias maus, pois os homens serão egoístas. A humanidade está se tornando cada vez mais egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadora. O que tem sido blasfemado o nome de Jesus Cristo em programas de televisão, em redes sociais, zombado da fé cristã, desobedientes aos pais. Os filhos estão se tornando cada vez mais rebeldes aos pais. Também os pais não exercem mais autoridade, né? A criança, o jovem, o adolescente faz o que quer, deita e rola, os pais ficam olhando. Ah, deixa jogar, pelo menos dá sossego. Passa um dia, uma madrugada inteira jogando. Que tipo de filho a gente está criando, né? Vai gerar um filho desobediente que vai te causar transtornos. Ingratos, irreverentes. Você já viu adolescente irreverente? Você vai repreender, você vai dar um conselho, ele pouco caso do que os pais estão falando. E o que é pior, né? Se torna um adulto também ingrato e irreverente. E aí às vezes você tem uma situação em que você precisa corrigir ou um aconselhamento, só se o pastor falar aquilo que eu quero. Se falar contrário à minha vontade, não serve, né? É muito difícil os dias que nós estamos vivendo, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Tudo isso são características da humanidade nos tempos difíceis, nos últimos dias, os dias maus. Por isso que cada vez mais, nós que somos o povo de Deus, precisamos estar preparados, fortalecidos na fé, firmados na palavra de Deus, firmados na comunhão, no relacionamento, na nossa intimidade com Deus, para que a gente possa nos dias maus, como é o título aqui, prevalecer nos dias maus, para que a gente não venha sucumbir nos dias maus. Nós não podemos relaxar, abaixar a nossa guarda, porque o diabo não abaixa a guarda dele, amados. O inimigo da nossa alma não descansa. Ele está o tempo todo preparando armadilhas no nosso caminho, e se nós não estivermos atentos, nós caímos nessas armadilhas. Não tem super crente. Aliás, quando o homem bate no peito, comigo isso não vai acontecer, é a pior coisa que faz, está um passo de cair. Então tudo isso aponta para os dias maus, para situações que podem nos afastar da presença de Deus, ou trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez por nós. De repente a gente passou lá por um período mau, superou, está tudo bem agora, as coisas estão indo mil maravilhas, prosperando, está tudo uma bênção. A gente relaxa na comunhão com Deus, começa a absorver as coisas do mundo, começa a viver como ímpio, se agradar do que o ímpio se agrada, começa a deixar Deus de lado, o tempo de oração, o tempo de culto, o tempo de comunhão. Às vezes eu fico inconformado, né? E eu falo assim, por que apenas uns 10% da igreja participa da escola bíblica dominical? Será que todo mundo já aprendeu? Aprenderam muito mais que eu, porque não está precisando vir. Qual é a dificuldade de investir um tempo preciosíssimo de aprendizado da palavra de Deus? Ah, a aula é chata. Ah, eu já ouvi falar tudo isso. Amados, eu fiz seminário, eu estudo constantemente a palavra de Deus, porque é minha obrigação, mas eu aprendo em cada aula que a gente senta aqui, é impressionante. Às vezes um testemunho, uma coisa que um irmão falou, edifica a minha vida. Às vezes, numa aula de escola dominical, quantas vezes aconteceu
de eu receber um insight daquilo que eu ia pregar na semana seguinte. Ah, Deus não fala comigo. Lógico que não fala, você não busca. Só o culto de domingo é muito pouco em relacionamento com Deus. É muito pouco. Remindo o tempo porque os dias são maus. E Paulo finaliza, eu quero partir aí para Efésios 6, versículo 13, quando ele dá uma receita no texto que fala sobre a armadura de Deus. Eu vou ler do versículo 10 até o 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não formos fortalecidos no Senhor e na força do poder que vem de Deus, nós não resistimos às tentações, aos dias maus. Nós sucumbimos. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as armadilhas do diabo. Se Paulo está falando que o diabo põe ciladas, por que eu vou duvidar? Eu tenho que andar com os olhos abertos. A qualquer oportunidade que o inimigo coloque no meu caminho para me derrubar, para me desviar, para causar prejuízo na minha vida. Porque a nossa luta, amados, não é contra sangue e carne. Ainda que às vezes o diabo usa pessoas, né? Mas é quem está por trás, é ele. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha o que Paulo fala a respeito do mundo. O mundo é tenebroso, o mundo vai totalmente contra Deus. Se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. O apóstolo João diz isso, né? Então vejam só, né? O mundo é tenebroso, é mau. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal. Essa luta acontece nas regiões celestes, onde a nossa oração bate, né? Por isso que a palavra de Deus tem o princípio da oração, e Deus nos manda orar em todo o tempo. Vigiai e orai em todo o tempo. E aí o versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a nossa luta começou no dia da conversão e só vai terminar no dia da nossa glorificação. Até o dia da nossa glorificação nós vamos passar por lutas, por dias maus, por situações difíceis, mas o nosso Deus estará sempre conosco, jamais nos abandonará, e Ele nos dá a vitória. Para a gente finalizar, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro diz claramente aqui, olha, a gente vai passar por um fogo ardente, uma provação, né? Uma provação. Esse fogo, essa provação, é realmente para nos provar, destinado a nos provar. E isso não é coisa extraordinária, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E depois ele diz em outra passagem também, a vossa irmandade em toda a terra está passando por isso. Não somos só nós, amados, que estamos passando pelos dias maus, pelas dificuldades. É todo cristão, né? Quem teve a oportunidade de conversar com os nossos missionários quando eles estiveram aqui e ouviu alguns testemunhos, né? Você vai entender bem o que é dia mau, né? Você ser cristão no meio de uma nação muçulmana, em que você não pode sequer tirar a sua camisa dentro do apartamento que você mora, porque se o vizinho ver pela janela, você pode ser denunciado. Então, que a gente possa aí arregaçar as mangas, fortalecer. Como Davi diz lá no Salmo 144, eu tinha citado o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transtornem, que os montes se abalem, que eles caiam no meio dos mares, né? Mas no Salmo 144, Davi faz uma oração tremenda. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio e quem me submete ao meu povo. Amém?
Vamos nos colocar em pé, vamos orar. O Senhor é quem nos fortalece. Não tenha medo, né? Não temas, né? Ainda que a gente passe pelos dias maus, Ele é o Deus que nos fortalece em todo o tempo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Dentro dessa palavra toda que foi compartilhada essa noite, se você está passando pelo dia mau, eu vou convidar o Ministério de Música aqui à frente para a gente ter esse momento de oração. Se você está passando por esse dia mau, aproveite esse momento para uma oração específica diante de Deus. Se desligue completamente nesse momento de quem está ao seu lado, ao seu redor. Imagine que você está no seu quarto de oração, só na presença do Pai. E apresenta para Ele o que é que tem afligido a tua alma. O que tem sido motivo de você dizer assim: os meus dias estão sendo dias maus. O que tem afligido o teu coração, a tua preocupação. Vamos colocar isso na presença de Deus. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que adestra as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. Nós não vamos ficar de braços cruzados no dia mau. Nós vamos levantar em batalha, em oração, em clamor diante de Deus. Essa é a proposta da palavra de Deus para nós nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço nesse momento, não apenas pela minha vida, mas pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que conhece os nossos pensamentos. Nada está oculto diante de Ti. As nossas mais profundas lutas, as nossas maiores adversidades, os nossos momentos de desânimo, os momentos em que a tristeza abala o nosso coração, Pai, os momentos em que nos apavoramos no meio da tempestade, ou murmuramos quando atravessamos o deserto, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Mas nós queremos apresentar tudo isso ao Senhor nessa noite. Todas as nossas preocupações, nós colocamos diante do Teu altar, na Tua presença em oração, Pai. Vai falando com Deus qual é a Tua preocupação. Pai, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, tudo aquilo que tem sido motivo de choro, de lágrimas, tudo aquilo, ó Pai, que às vezes é tão grande que nós fugimos como se não houvesse esse problema. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu oro em cima da Tua palavra. Eu creio que Tu és o refúgio e a fortaleza. Eu creio que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Eu creio, ó Deus, que Tu és o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem, o Senhor Jesus disse, não é impossível a Deus. Ah, Pai, muitas vezes nós sucumbimos diante das lutas, são tantas as dificuldades, que às vezes perdemos a vontade de orar, de nos colocarmos na Tua presença. Mas mesmo nessas horas nós sabemos, pela fé, que o Senhor é conosco, jamais nos abandona. Ah, Deus, estende a Tua misericórdia nessa noite. Perdoa as nossas dúvidas, as nossas fraquezas de fé. Renova, Senhor, a nossa força. Como o salmista diz, ó Deus, adestra as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra, Senhor. Renova o nosso ânimo, a nossa motivação, ó Pai. Como o Teu servo profeta Isaías profetizou, dizendo que o Senhor faz forte o cansado, multiplica as forças de quem não tem mais vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Pai, eu oro sobre essa palavra. Fortalece os que estão enfraquecidos, os que estão se sentindo abatidos por tantas lutas, tempestades demoradas, lutas demoradas, os que estão aguardando o Senhor no final dessa quarta vigília. Deus, venha em socorro nessa noite. Reverte o quadro, muda a história, entra com a tua provisão, Pai. O que é impossível ao homem, faz o Senhor, ó Deus. A tua palavra diz, Senhor, que o homem não pode mudar o próprio coração. A tua palavra diz, assim como o etíope não pode mudar a sua cor, nem o leopardo as manchas da sua pele, o homem não pode mudar o coração, mas a tua palavra diz que o Senhor pode transformar o coração de pedra em coração de carne. Traz cura no coração, na alma dos irmãos e irmãs que estão feridos na alma, que passaram por situações de humilhação, que enfrentaram perdas. Pai, que essa noite seja uma noite de cura no nosso meio, que seja uma noite de renovo do teu Espírito. O salmista clama a Ti para que o Senhor derrame sobre a cabeça dele um óleo fresco. Eu vejo isso, ó Pai, como uma ação espiritual, uma unção que vem do alto. Derrama desse óleo fresco sobre a nossa cabeça, sobre aqueles que estão com a mente cheia de preocupações, de ansiedades. Ah, Deus, cura toda ansiedade, cura toda depressão, toda angústia de alma, Pai. Renova-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos a remir o tempo nesses dias maus, porque Tu és também o sol da justiça, que brilha sobre os dias maus. Tu és, Senhor, a maravilhosa estrela da manhã, que traz a esperança de um dia renovado. E assim, Pai, nós oramos e bendizemos o Senhor, o nosso Deus e Pai, o Teu Filho, nosso intercessor, Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito que habita em nós e intercede por nós, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim eu oro, meu Senhor e meu Deus, para sempre. Eu quero usar as palavras do Teu servo Tomé, que a princípio duvidou, mas quando ele viu as chagas do Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele disse, meu Senhor e meu Deus para sempre. Pai, ainda que em algum dia mau eu tenha duvidado do Teu cuidado, hoje eu renovo a minha aliança na Tua presença e digo, Tu és o meu Senhor e o meu Deus para sempre. Amém.